Pessoal, esse aqui é o nosso 8º vídeo da série ECA atualizado e comentado. Nesse vídeo vamos tratar ainda da adoção. Vamos começar no artigo 43. Antes de iniciar o vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, já dá um joinha no vídeo para ajudar. É de graça, você não perde nada e ainda pode me auxiliar bastante com isso. Sem mais delongas. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Então, a adoção só vai ocorrer se ela realmente for vantajosa para o adotando. Quem importa é a criança. E ela tem que estar fundada em motivos legítimos. Ou seja, se a pessoa quer adotar uma criança porque ela vai receber uma herança, isso não é um motivo legítimo. Muito pelo contrário. O motivo legítimo é aquele que vai estar de encontro com os interesses da criança e do adolescente. Então, só vai haver adoção caso haja interesse legítimo e se isso for uma vantagem para o adotando, ou seja, para a criança ou adolescente. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Ou seja, se a pessoa que está tentando adotar não tem condições nem de se administrar por um problema psicológico, por alguma outra incapacidade qualquer, ou não tem condição mesmo financeira, como que ele vai adotar outra pessoa? Não faz sentido. É isso que esse artigo está dizendo. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do responsável legal do adotando. É o caso da mãe que deseja dar o filho à adoção. Ela está consentindo com aquele processo. Então, tem que haver esse consentimento. Mas veja o parágrafo primeiro. O consentimento será dispensado, ou seja, não vai ser necessário que haja esse consentimento, em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos. Então o menino foi abandonado, a criança foi abandonada na porta de um orfanato, que nem antigamente fazia. Hoje está na moda, né? Infelizmente, colocar na cesta do lixo, jogar na lagoa, né? Uma crueldade maior que a outra aí com as nossas crianças. Mas quando isso acontece, aquela criança é abandonada, aquele adolescente é abandonado, então não há necessidade de consentimento. Imagine, não vai ser adotado porque não tem consentimento, mas o pai e a mãe abandonaram a criança. Então não faz sentido lógico. Ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos, que tenham sido destituídos do poder familiar. Então, se o pai ou a mãe, o responsável, tenha sido destituído do poder familiar, ele também não vai precisar mais do consentimento. Supondo uma situação, o pai agrediu, estuprou e tentou matar a filha e ele perdeu o poder familiar dentro do processo legal. Ele não, o juiz nenhum juiz vai precisar do consentimento dele para adotar a filha que ele quase matou, que ele estuprou. Essa situação. Segundo parágrafo. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento. Nós já tínhamos visto isso. Quando o adotando tem mais que 12 anos, ou seja, ele é considerado adolescente, já tem que ouvi-lo. Ele tem que consentir com o processo. Ele já tem capacidade, de discernir muita coisa, de inclusive saber se aquela pessoa que ele vai morar junto, que vai atender às suas demandas, necessidades. É lógico que isso tem todo um trabalho psicológico, um apoio, não é a Deus dará. 46. A adoção será precedida de estágios de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias. Então, há um período ali de estágio com a criança. Tem que acontecer. Imagine, não há ali uma situação agradável para a criança, não é um interesse legítimo. Ou os pais, os adotantes são desequilibrados mentalmente e espancam, batem na criança. São problemas que nesse período de convivência vai aparecer, são 90 dias no máximo, Observadas a idade da criança ou adolescente, as peculiaridades do caso. Então, não vai obedecer ali, pode ser menor, mas o máximo são 90 dias. Cuidado com essas datas normalmente são muito cobradas. Parágrafo 1º.
O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante, ou seja, ele já está lá na guarda, está na tutela. Mais de 90 dias, há muito tempo. E eles resolveram adotar legalmente, regularizar a situação. Não vai ter necessidade de ter um período de convivência, uma vez que a criança já estava, o adolescente já estava com a pessoa. Parágrafo 2º. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Tem a guarda, mas não passou período nenhum, está lá há poucos dias, vai ser dispensado? Só a guarda por si só já libera? Não, tem que ver o histórico, o acompanhamento psicológico, os vários relatórios, o tempo que a criança ficou com aquela família. Parágrafo 2º-A. O prazo máximo estabelecido no caput desse artigo, 90 dias, pode ser prorrogado por igual período, então pode chegar até 180. Mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Nós não tivemos condições de analisar isso de forma ampla. É necessário ficar um período maior. O juiz pode determinar e vai ficar mais 90 dias, por exemplo. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 dias. Então tem que ficar no mínimo 30 dias com a criança. E no máximo 45. Então há uma redução de dias no período máximo de convivência, né, desse estágio, para 45 dias. Prorrogável por igual período, uma única vez, como o anterior, mediante decisão fundamentada pela autoridade judiciária. Isso se for estrangeiro. 3A. Ao final do prazo previsto no parágrafo 3º, que nós acabamos de ler, deverá ser apresentado o laudo fundamentado pela equipe, mencionada no parágrafo 4º desse artigo, nós vamos ler daqui a pouquinho, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. Então, passou o período lá, né, para o estrangeiro, vai ter um laudo. Esse laudo vai falar, não, nós aconselhamos que o processo vá adiante, que vá a julgamento e seja deferida a adoção, ou não. Nós não achamos que isso é vantajoso para a criança e infelizmente não vai acontecer o processo de adoção. 4. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão um relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. Então, esse período de convivência, esse estágio de convivência vai ser acompanhado por uma equipe, que no final vai deferir, né? É conveniente ou não para a criança? É válido ou não para ela? Parágrafo 5º. O estágio de convivência será cumprido no território nacional. Então, mesmo que for estrangeiro, vai cumprir aqui. Ele tem que vir aqui no Brasil e ficar o período mínimo, ou até mesmo o máximo, mínimo de 30, máximo de 45 dias em estágio de convivência. Isso vale também para brasileiros, né, que moram fora. Preferencialmente na comarca de residência da criança. Se a criança é de São Paulo, se a criança é do Rio, se a criança é de Fortaleza, do Maranhão, enfim, qualquer cidade, de qualquer comarca, o ideal é que seja ali, naquela comarca. Não faz sentido, imagina uma criança que mora lá em Teresina. Aí ela vai passar o seu período de estágio lá em Florianópolis. Por que essa mudança? Por que essa alteração? Qual que é o sentido lógico dela? Não tem. Então, o ideal é que fique ali na própria comarca. Ou a critério do juiz, então se o juiz achar conveniente, em cidade limítrofe. Por exemplo, ali vizinha, né? Limítrofe é aquela cidadezinha mais, né, próximas, que tem limite com a comarca da criança. Respeitada em qualquer hipótese a competência do juiz da comarca de residência da criança. Então, mesmo que ela more, por exemplo, em Belo Horizonte e vá permanecer na cidade limítrofe, Contagem, esse período de convivência vai acontecer em Contagem, mas isso não quer dizer que o juiz de Contagem vai tirar a competência do juiz de Belo Horizonte que já tinha iniciado o processo. Não, o juiz de Belo Horizonte vai continuar com o processo normalmente. 47. O vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no cartório civil mediante mandado, no qual não se fornecerá certidão. Então, o vínculo de adoção constitui por sentença judicial. É a sentença, o juiz que determina. Não. Então, aqui há o vínculo de adoção. Aqui se constitui o vínculo de adoção. É só por isso, não vai dar uma certidão disso, não. Parágrafo A. A inscrição designará o nome
dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. Então ali vai descrever o nome dos pais, avós, enfim. Parágrafo 2º. O mandato judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. Então, esse mandado judicial, feito pelo, lá da decisão judicial, ele vai cancelar a certidão de nascimento da criança, o seu registro de nascimento. Não vai existir mais, porque agora é um outro documento. Parágrafo 3º. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado em cartório de registro civil do município de sua residência. Então, se o adotante, a pessoa que adotou a criança, desejar, e é o que mais acontece, vai ser lavrado ali um novo registro, dessa criança lá no município onde ele reside. Parágrafo 4º. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro. Então, nessa certidão de registro lá, que vai ser uma certidão de registro de nascimento, entre aspas, porque ela vai ser de um adotado, não vai ser do registro do nascimento específico, mas não pode haver nenhuma linha descrevendo o processo que aconteceu. É o que o parágrafo 4º garante, não vai ter observação nenhuma, não é filho adotado, não é filho, ponto, e acabou. Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante. Ou seja, a criança ela vai pegar o sobrenome dos pais, dos adotantes. A pedido de qualquer um deles, poderá determinar a modificação do prenome. O prenome dele, lá o nome dele era Francis Clayton. Agora não, nós não queremos mais esse nome. Vamos colocar um outro nome, vamos colocar lá João. Isso pode ocorrer quando for lavrar essa nova escritura, esse novo registro. Sexto, no caso de modificação do prenome, que nós dissemos agora, seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observando os dispostos nos parágrafos 1º, 2º, do 18 desta lei. Então ali o adotante sugeriu a troca de um nome, mas só vai acontecer se o adotado concordar. Isso é com crianças mais velhas, ou adolescentes. Parágrafo 7º. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto em hipótese prevista no inciso 6º do artigo 42 desta lei, em caso que terá forçada a retroatividade da data do óbito. Lá esse parágrafo diz sobre quando o adotante falece antes de concluir o processo, que pode ser efetivado o processo mesmo após o adotante morto, caso haja ali uma inequívoca demonstração de interesse que isso acontecesse. Parágrafo 8º. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se o seu armazenamento em microfilme ou por outro meio, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. Então o processo ele deve ficar ali guardado, independente da maneira que for, para que haja consultas. As consultas podem ser feitas a qualquer momento, sem nenhuma restrição. Parágrafo 9º. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Então, se o adotando for um deficiente ou tiver uma doença crônica, o processo vai ser mais rápido. É uma maneira também de proteger a criança, é interesse dela que ela esteja com uma família que possa cuidá-la. Se a família já está se predispondo a cuidar dessa criança doente ou deficiente, então que isso aconteça o mais rápido possível para que a criança possa se beneficiar com a proteção e os cuidados dessa nova família, que com certeza serão melhores do que o do governo, caso essa criança esteja em um abrigo ou uma instituição de acolhimento. Parágrafo 10º. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável por uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, para que aconteça todo ali o processo de conclusão da adoção, são de 120 dias. E pode ser prorrogado por mais 120. Então, 240 dias, um período bastante longo, mais de meio ano. Então, um longo período para que o processo de adoção conclua-se. Mas esses são os períodos máximos, mas normalmente extrapola, tá? Prorroga. Não é rápido. 48. A
o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica. Então aqui garante o direito do adotado conhecer sua origem biológica, conhecer seus pais biológicos, ou pelo menos saber quem foram. Bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Então, se ele tiver 18 anos, ele, é simples, só ir lá e fazer o pedido que tudo vai ser dado a ele, uma vez que já está arquivado, nós não vimos que já estava arquivado, então esse processo pode ser mostrado a essa criança ou a esse adolescente, uma vez que ele completar 18 anos, evidentemente. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, se o adotado desejar ter acesso a esse processo e recorrer à justiça para isso, ele vai ter acesso. Mas ele vai ter uma assistência para tentar evitar que ele tenha sequelas, 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Então, o adotante morreu, seja lá por qual for o motivo. Isso não vai fazer com que aquela criança volte a ter o poder familiar dos pais. Então, pessoal, vamos lá para o nosso resumo. 43. O 43 falou sobre o porquê adotar, se for uma vantagem para a criança. O 44 falou que o adotante só pode fazer se ele tiver condição de manter o adotado. O 45 falou que é necessário que haja consentimento dos pais para o processo de adoção. Já o seu parágrafo 1º dispensou esse consentimento para os pais que perderam o poder familiar e para aqueles que simplesmente desapareceram. O segundo parágrafo, ainda do 44, garantiu a obrigação de se ouvir as crianças até 12 anos, garantiu a obrigação de escutar o adolescente de 12 anos ou mais no processo de adoção. Ele tem que consentir. O 46 criou o período de convivência, de estágio de convivência, que é de 90 dias no máximo. O parágrafo 1º tirou esse período de estágio de convivência para aquelas famílias que já tinham a tutela ou a guarda da criança por um período maior do que o período de convivência. O segundo parágrafo disse que o simples motivo de ter a guarda por si só não garante a dispensa do estágio de convivência. O 2A garantiu a prorrogação desse período de convivência por igual período, ou seja, por 180 dias. O parágrafo 3º fala sobre o estágio de convivência para as famílias que moram fora do país ou estrangeiros, que é no mínimo 30 e no máximo 45 dias, que pode ser prorrogado por igual período, que falaram no 3A. O quarto parágrafo fala que esse estágio de convivência vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar que vai gerar ali um relatório no final. O quinto fala que o estágio de convivência tem que ser no território nacional, de preferência na comarca ou na comarca limítrofe do domicílio da criança. O 47 institui que a adoção ela se efetiva com a sentença judicial. O parágrafo 1º diz que vai haver uma inscrição com o nome dos adotantes e do adotado, seus antecedentes e seus ascendentes. O parágrafo 2º fala que esse mandado judicial deve ficar arquivado. O 3º diz que é possível fazer um novo registro a pedido dos adotantes. O 4º fala que não pode haver nenhuma descrição ou menção do processo de adoção. O 5º fala que os adotantes podem conferir os seus nomes aos adotados e ainda podem mudar até o prenome, o primeiro nome. O 6º fala que para mudar o prenome, se for pedido do adotante, tem que ter o consentimento do adotado. O 7º, que a adoção só constitui efeito a partir do momento da sentença. O 8º, que todos os processos, os documentos serão guardados, e mantidos arquivados. O 9º, fala que vai ter prioridade o processo de adoção àquelas crianças que têm alguma deficiência ou uma doença crônica. O 10º, fala que o prazo máximo para todo o processo de adoção é de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez. Aí fala no 48 que o adotado ele tem direito de conhecer sua história e seus pais biológicos,
Só que isso a partir dos 18 anos, inclusive tendo acesso a todo o processo judicial. O parágrafo único garante esse direito ao adotado com idade menor que 18 anos, mas aí vai precisar ter uma assistência ali, né, do poder público. O 49 fala que a morte dos adotantes não restitui o poder familiar da família natural, né? Uma vez que não tem mais relação. Aquelas, se houver crianças, né, ainda, ou adolescentes, se não tiverem se tornado adultos, aquelas crianças vão ficar ali com um parente mais próximo dos adotantes, né? Segue o trâmite legal normal dos filhos biológicos, uma vez que agora são filhos. Ponto e acabou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por chegar até aqui. Fique com Deus. Até muito breve.